TV Ala apresenta Programa Contraponto. Oferecimento Loja Barreto, feita do seu jeito, por você. Do que você precisa? Roupas? Calçados? Bolsas? Acessórios? Móveis eletros? Ou um salão de beleza? Na Loja Barreto tem tudo isso e muito mais. Ah, você quer facilidade? Use o Cred Barreto. Essa é a Loja Barreto. Feita do seu jeito, por você. Olá para você que nos acompanha do outro lado da tela. Estamos começando o programa Contraponto. Aqui você encontra opinião, entrevistas e o lado quente da notícia. Nosso convidado de hoje é o vice-prefeito, Dr. Geraldo Almeida. Ele é engenheiro agrônomo, formado pela UFBA, foi técnico da IBDA por 42 anos, sempre atuando em Alagoinhas e região, não só como gerente regional do órgão, como também na condição de especialista em citricultura. Falar em IBDA, a gente remonta, relembra aí toda uma história, toda uma atuação de um órgão que foi extremamente importante para a agricultura, não só para a agricultura, para a economia da Bahia, né? E de repente esse órgão mudou a sua configuração, foi extinto e o Estado adotou um outro modelo, criando diretorias, subdiretorias. Isso, de certa forma, Geraldo Almeida, descaracterizou um pouco o programa que o governo tinha alicerçado na IBDA, que sempre foi um programa forte, envolvendo não só as culturas regionais, né, de cada polo produtivo. Aqui em Alagoinhas, por exemplo, a gente tinha Aramari, tinha Alagoinhas, tinha Itanagra, polos produtores, cada um dentro da sua área. O governo descaracterizou um pouco, criando essas subdiretorias ou diretorias, extinguindo a IBDA? Eu agradeço até a oportunidade para esclarecer ao público, principalmente aos produtores rurais, no tocante àquilo que se falava do que era a IBDA e por que o governo resolveu extinguir a IBDA e passar suas atividades para a atividade privada. Porque o governo, na realidade, tirou essas atribuições de um órgão do Estado, que é a IBDA, e repassou essas atribuições para organizações não governamentais, como sindicatos, cooperativas, associações rurais. Na realidade é o seguinte, a IBDA, ela faz parte de um contexto nacional onde todos os estados têm a sua empresa de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agrícola. Só a Bahia foi quem resolveu, tirar essa responsabilidade do governo e passar isso para a iniciativa privada. O governo tomou essa decisão, só acredita por quê? Para beneficiar entidades, instituições não governamentais ou simplesmente para zerar? Porque a IBDA também tinha um problema de um débito dela, parece que não acabava nunca. Olha, no contexto da sua pergunta, eu quero fazer relatar aqui um pouco o histórico de uma forma rápida, entendeu? Do que é a IBDA, que foi sucessora de Ematerba, não é? Porque eu estou há 42 anos em Alagoinhas, vim para aqui para trabalhar na assistência técnica, extensão rural e pesquisa agrícola. Entrei com Ematerba, a empresa realizou um trabalho transformador aqui na região. Nós fomos responsáveis pelo acompanhamento e coordenação da implantação do maior polo de citricultura do norte e nordeste do estado, do norte e nordeste do país. Esse polo, que é Alagoinhas, como você sabe, tem um nome de terra da laranja, não é? Mas na realidade, é uma coisa simbólica. É uma simbólica, porque na realidade, na década de 40 e 50, onde existia citricultura, não existia laranja no estado da Bahia, era em Alagoinhas e no Recôncavo Baiano. Então, como Alagoinhas tinha uma produção expressiva para a época, para aquela população pequena, entendeu? Então, era a laranja que ia para Salvador, ser comercializada. E era a laranja doce. E a laranja criou fama pelo sabor, pela qualidade das frutas, tanto que laranja que iam para Salvador para serem comercializadas. As laranjas que iam do Recôncavo, os comerciantes sempre preferiam mercar como laranja de Alagoinhas,
porque era conhecida... Mesmo não sendo de Alagoinhas. Mesmo não sendo de Alagoinhas, mas eles mercavam como laranja de Alagoinhas pela qualidade, tradição, principalmente da laranja Bahia, que infelizmente hoje está em extinção. Não é? Os produtores hoje optam mais pelo plantio da laranja pera, porque é mais lucrativo para os produtores. Essa laranja Bahia é aquela laranja de umbigo? É a laranja de umbigo. É a laranja melhor para a mesa, que a gente diz assim, para o consumo in natura, né? O consumo de fruta. É a laranja mais doce, é a laranja que não tem semente, é a laranja que tem muito suco. Mas, na realidade, ela tem dois problemas. Ela não serve para industrialização e ela também... exatamente, ela não serve para industrialização e ela só produz também num período curto ao longo do ano, enquanto que a pera dá 3 até 4 safras no ano. No ano, entendeu? Então, economicamente, a pera é mais viável. A pera é mais viável economicamente, certo? E agora a gente tem lutado para que os produtores, ao implantar os seus pomares, sempre reservem um percentual da área para manter, não é a laranja de umbigo, tá? Então, a EBDA, voltando à questão da EBDA, a EBDA foi responsável por acompanhar e coordenar a implantação desse polo lá em Rio Real, que depois esse polo veio crescendo para Itapicuru. Itapicuru hoje é o segundo polo produtor de laranja do estado da Bahia. Rio Real é o primeiro produtor do estado da Bahia e o maior em área do país. Não em produção, mas em área é o maior polo de laranja do país, é Rio Real. Itapicuru vem em segundo, Iambupe em terceiro. E aí vem lá aqueles municípios mais litorâneos, como Jandaíra, Esplanada. E é uma produção agregada, vem aí o limão, vem a tangerina, vem outras culturas? Essas espécies de citros, elas são cultivadas. Agora, em uma proporção bem menor, porque o mercado não absorve, não é, na mesma proporção da laranja. Então a laranja é o carro-chefe, com talvez mais de 80% do que se produz em citricultura. Então, nós fomos responsáveis por essa implantação, pela modernização. Antes, o cidadão plantava laranja, plantava um caroço de semente de laranjeira, deixava aquilo vegetar e ali dava uma árvore que ia produzir mais tardiamente, uma árvore com os pés de espinho. Quando você vê qualquer pé de citros que ele tiver cheio de espinho, pode ter certeza que ali é oriundo de uma semente. Ele não é de enxertia. Entende? Então nós introduzimos aqui o sistema de enxertia, onde antecipa a produção, reduz o tamanho das plantas para facilitar a colheita. Trouxemos clone mais produtivo da Embrapa. Quer dizer, saiu de um processo rudimentar para uma coisa mais moderna. Entendeu? Aí, saindo da laranja, nós também fomos responsáveis pelo desenvolvimento de um polo de produção de leite em Alagoinhas. Alagoinhas já foi um grande polo, um dos maiores polos de produção leiteira, e a IBDA foi responsável até pela criação de uma antiga associação, uma antiga cooperativa, a chamada Comproleite. A antiga cooperativa foi um técnico da IBDA quem incentivou os produtores e que coordenou esse processo. Foi a IBDA quem fez também a recuperação Aquela estação de Aramaria era base para essa pesquisa do leite. Sem dúvida, a estação do boi, do búfalo, o búfalo, entendeu? A estação de Aramaria que eu tive o prazer e a honra de ser o coordenador de sua recuperação, que ela é uma estação histórica, não é? Aquilo ali é da década de... E foi invadida, né? Da década de 30. Por sem terras. Pois é, nós recuperamos aquela estação, entendeu? E resultado, a EBDA tem, na realidade, tá entendendo? Um cabedal de realizações que a credencia a ser considerada um dos órgãos mais importantes que a Bahia já teve. Agora, com o passar dos anos, os governos mudam e cada um vai tendo as suas prioridades. E o que acontece é que os governos mais recentes não têm a agricultura, tá entendendo? E a pecuária como assim prioridade. Então passou a achar que a EBDA era apenas um órgão com muitos técnicos, com mais de 1.000 servidores, não é? E que aquilo era muita despesa. E a agricultura hoje representa quase 25% de toda a produção nacional. E se você observar bem, o agronegócio foi quem sustentou o país durante toda essa crise que o país vem passando. Foi o único setor que não teve prejuízo. Não teve prejuízo, pelo contrário, foi quem trouxe divisas para ele dar um pouco de equilíbrio, tá entendendo? Alguns estados já têm na sua economia 80% da base da produção. Mato Grosso do Sul, perfeito. Goiás. Agora, respondendo diretamente, não é, a sua pergunta, então o governador atual,
entendeu que a EBDA era despesa, demais para o Estado, que ter 1.000 e tantos funcionários não justificava, etc., e resolveu privatizar essas atividades, passando para uma estrutura que não tinha a mínima condição de fazer o trabalho que a EBDA fazia, porque cooperativa não tem técnicos com mestrado, nem doutorado, nem técnico especialista em nada, sindicatos muito menos, tem isso, tá entendendo? Então, o que nós vemos hoje é o seguinte, o governo fazendo chamadas públicas para prestar assistência a determinadas regiões e municípios, e essas cooperativas todas que tem rurais, associações e tal, vão e se habilitam lá para fazer isso. Depois que ganham uma determinada concorrência, aí agora que vai correr no mercado para ver quem é desempregado, para chamar, para poder executar pessoas totalmente despreparadas. Então o que nós podemos ver é isso, o tal do órgão que foi instalado aqui, entendeu? Que prometeram maravilhas, você vai lá, você não encontra praticamente nada, tá entendendo? Para poder ser atendido, entendeu? Nem a estrutura ainda não foi praticamente concluída até hoje. Então, digamos assim, é uma mágoa que todos nós, técnicos que eram da empresa, nós guardamos por esse processo ter se dado dessa forma. A sua vivência com a agricultura e a EBDA é uma cultura muito forte, muito vasta. O senhor, inclusive, participa do Conselho, de reuniões do Conselho Nacional da Citricultura, né? Está sempre em Brasília e em outros estados debatendo avanços sobre a citricultura. Mas nós temos outros temas também, a gente sabe que esse tema é importante. O Brasil hoje tem, na agricultura e parte da pecuária também, como setores que não enfrentam crises, mesmo com a seca em cerca de 63% do país, né, prejudicando principalmente a pecuária, mas estados como Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, leste e norte de São Paulo, esses estados têm uma cultura forte, ainda desempenham um papel produtivo muito grande, e por isso que o Brasil é o maior exportador de mais ou menos uns 50 produtos que são consumidos no mundo inteiro. Nós somos player mundial, nós somos praticamente um dos maiores produtores de alimento do mundo. Nós estamos entre os 3 maiores produtores de alimento do mundo. Nós somos campeão em produção de café, campeão em produção de açúcar, campeão em produção de suco de laranja, campeão em produção de carne, celulose. Em suma, nós temos aí uns 10 produtos, milho, soja, que nós somos maiores exportadores, além de sermos um dos maiores produtores, nós somos também um dos maiores exportadores, e é isso que tem garantido, sabe, uma certa estabilidade ou garantindo que a economia nacional não piore, porque todos os setores industrial, comercial, de serviço do Brasil tiveram uma queda absurda nessa crise que nós estamos passando. Só no mês de junho foram 91 mil desempregados. E o setor do agronegócio é que vem heroicamente sustentando isso. Entendeu? Mesmo com tanta mecanização, né? Com tanta modernização no campo, que a gente já imaginava. Há 50 anos a gente não imaginava uma colheitadeira que substituísse 50, 100 homens, né? Não seríamos campeões mundiais em várias culturas se não viesse a mecanização. E mesmo assim ainda mantém alguns empregos. Mas, na realidade, com a mecanização, o que acontece? Você amplia também a área de produção. E com isso há demanda também para mais trabalhadores em outras atividades, que não só na enxada, porque hoje não se faz agricultura moderna com enxada. E a sua atuação na EBDA, o senhor também ajudou na formação da criação do FADES, que é uma instituição importante, participou de comitê de combate à fome, que foi um dos debatedores, né, da criação do hoje chamado Bolsa Família, né, depois que Betinho criou todo esse movimento, e que foi incentivado a criar o Bolsa Família. O senhor começou a ter gosto também pela política. Sim. Né? Foi cotado várias vezes para ser vereador, depois para ser prefeito, e acabou sendo vice-prefeito. Agora nessa gestão, e ainda é vice-prefeito. Está aqui, não como vice-prefeito, está aqui como um cidadão comum para falar
da sua experiência na agricultura, na pecuária, mas também é bom falar da política. Sim. Como é que foi essa sua experiência? O senhor não se admitia muito quando o senhor estava trabalhando na EBDA, não se admitia muito na política. Quando admitiu, como é que vai sair dela? Pois é. Não, na realidade é o seguinte, há muitos anos eu vinha sendo sempre convidado, né? Porque eu, apesar de ter uma atuação mais voltada para o campo, mas eu sempre procurei estar, entendeu, inserido na sociedade de Alagoinhas, em outros movimentos. Como você acabou de citar, nós fundamos o Fórum Alagoinhas, por exemplo, Sustentável. Eu fiz parte da fundação do Fórum e fui o primeiro presidente. Eu tenho uma foto do dia da fundação. Exatamente, e fui o primeiro presidente. Inclusive, fui eu quem instalou a sede do FADES, lá na Casa da Cidadania, com a ajuda de Benedito Vieira e outros empresários da cidade. Foi na minha presidência que nós realizamos aquela famosa Agenda 21, com seminários assim fantásticos, aí, com mais de 300 pessoas lá no Centro de Cultura, o segundo município da Bahia a implantar a Agenda 21. Eu fui membro do Movimento Familiar Cristão e palestrante do Movimento Familiar Cristão, sou membro de maçonaria, fui de lives, então eu tenho uma atividade também, não é, na sociedade de Alagoinhas. E essas atividades, tanto no meu setor, como a minha participação na comunidade, despertou o interesse de políticos e eles sempre me convidavam. Uma coisa até natural. Natural, fui convidado para Filadélfia, fui convidado várias vezes por Luiz Argolo, logo no início da sua carreira política. Me associei depois a Murilo Cavalcante em sua campanha, mas nunca aceitei ser candidato, né, a vereador, outro cargo qualquer, porque eu ainda estava na ativa como profissional na EBDA, então eu não queria, misturar as coisas, então eu me mantive sempre agradecendo os convites. Quando eu deixei a gerência da EBDA, aí eu recebo um convite de Luiz, dizendo agora o senhor não pode mais argumentar que é por causa da empresa e tal, eu quero você no meu partido, segundo a palavra dele, você traz qualidade para o meu partido, meu pai fala muito bem de você, como uma pessoa séria, uma pessoa competente, etc e tal. Aí ele disse, tá bem, Luiz, vamos lá. E terminou no ano da campanha, da reeleição, né, de Paulo César, eu entrei no partido. E, para minha surpresa, isso não foi negociado de hipótese alguma, minha surpresa, quando chega perto da convenção, o meu nome surge como uma das pessoas que ele apresentou para o prefeito para ser o candidato a vice. Tanto é que eu estava em Buenos Aires, né, fui fazer uma viagem lá de férias com minha esposa em Buenos Aires, e aí meu filho me liga, olha, retorna porque o teu nome foi o sacramentado para ser o vice-prefeito. E aí foi que eu votei, às pressas e tal, e foi aquela campanha bonita, né, que foi feita e terminei sendo vice-prefeito. Do que você precisa? Roupas? Calçados? Bolsas? Acessórios? Móveis eletros? Ou um salão de beleza? Na Loja Barreto tem tudo isso e muito mais. Ah, você quer facilidade? Use o Cred Barreto. Essa é a Loja Barreto. Feita do seu jeito, por você. A Hanna Bacana tem o melhor em moda praia, íntima e casual para você. As melhores marcas, os melhores preços e a comodidade de receber sua compra em casa. Acesse a nossa loja virtual e faça o seu pedido. Hanna Bacana, íntima e casual como você. Armarinho São João, sempre com você. Aqui você encontra tudo o que precisa. Enxoval para bebê, confecção infantil, infanto juvenil, feminino e masculino, artigos de armarinho e muito mais. Isso mesmo, aqui você encontra tudo o que precisa. Armarinho São João, Rua Francisco Batista, número 2 Centro, Alagoinhas, Bahia. Fone 75 3421 1042. Armarinho São João, sempre com você. E esse processo se encerra agora, talvez o senhor não encerre a sua atividade política, talvez continue no futuro, mas como é que o senhor sai dela? Como é que o senhor se encaixou na política? O senhor sempre foi muito crítico à política, eu leio seus comentários nas redes sociais e a gente conversa muito sobre política. Sei que o senhor é muito crítico, não crítico das pessoas, mas da posição que elas tomam em relação a algumas coisas que são
vitais para a vida da cidade. Como é que o senhor sai desse momento? Devido exatamente a essa postura, onde até as pessoas, quando souberam que eu era candidato a vice-prefeito, diziam assim, Geraldo, eu não estou acreditando. Exatamente por isso que você acabou de me dizer. Você é uma pessoa que você é muito sério. Você é uma pessoa que é sincero. Você diz as coisas que você pensa. Você é muito crítico. Será que você vai ou você muda ou você vai deixar? Eu digo, não, eu não vou deixar e não vou mudar. E eu realmente passei esses 3 anos e meio como vice-prefeito mantendo a minha coerência, tá certo? Elogiando aquilo que era justo elogiar, mas internamente também, dentro do governo, em reuniões eu fazia também algumas críticas daquilo que eu achava que não estava... O vice nunca é uma figura muito bem vista pelo prefeito, até porque é o primeiro substituto direto dele. Então, é o vice de olho do prefeito, o prefeito desconfiado do vice, aí fica aquela política mesquinha, pequena, e o prefeito, eu não vou citar quem é o prefeito daqui, vou falar de forma genérica, o prefeito normalmente fica, talvez, enciumado quando o vice-prefeito se projeta. Aí ele fica temeroso quanto ao crescimento político daquele vice. E esse fato realmente aconteceu e acontece. Você sabe que Alagoinhas tem um histórico de vices que brigam, terminam brigando com todos os últimos prefeitos brigaram com os vices. Pois é, eu não briguei com o Paulo César, apenas a gente, na realidade, cada qual ficou na sua, não é? Porque exatamente por eu ser uma pessoa que eu tenho sempre independência, né, nas minhas ações, às vezes nem tudo que você fala ou que você faz agrada ao prefeito, né? Mas eu também mantive a minha coerência, certo? De sorte que quando eu tentei realmente até me apresentar mais para o público, porque eu sou uma pessoa bastante conhecida na classe média e conhecido também na região, como um todo no setor agropecuário. Mas reconheço que nos bairros mais periféricos, né, com a população mais pobre, eu não detenho esse grande conhecimento, porque eu não fazia política. Então eu precisava, já como vice-prefeito... Mas eu preenchi uma lacuna que o prefeito também não entrava, que é a classe média. Pois é, então eu precisava também me mostrar para a população. Aí, inclusive, usando a rede social, a internet, o Facebook, eu andei realmente tomando algumas atitudes e tal, e até criei um grupo, o Pensar Alagoinhas, entendeu? Que dizia que ali era para haver uma interação com o vice-prefeito, e o vice-prefeito ia levar aquilo para os secretários, mas aquilo causou um rebu, e inclusive os assessores do prefeito até diziam que eu estava já querendo andar com minhas próprias pernas e ser como se o vice não tivesse pernas e não tivesse independência. Quase todo vice-prefeito é nomeado secretário, né? Ou seja, para estar muito mais próximo ao prefeito. O senhor não teve essa oportunidade? Não. Foi convidado? Não, nunca fui convidado. Teve interesse? Inclusive, quando houve a criação da Secretaria da Agricultura, várias pessoas até comentavam, não, o secretário, rapaz, natural é você é engenheiro agrônomo, com experiência e tal, foi diretor, gerente regional da IBDA e tal. Mas, em hipótese alguma, o prefeito nunca me convidou e eu também não me insinuei. O senhor nem participou da discussão da formatação da secretaria? No início, eu dei algumas sugestões superficiais e tal, pensando em depois fazer um aprofundamento, mas isso não aconteceu. Eles montaram lá... Também uma secretaria sem recursos, sem gente para buscar convênios, e o senhor, com toda essa bagagem da IBDA, poderia estar fomentando bastante a secretaria. E foi até bom eu não ter sido indicado, sido convidado para ser o secretário da Agricultura, porque provavelmente, dentro da estrutura que ela tem hoje, eu não ficaria muito tempo. Certo? Porque a secretaria, na realidade, ela foi criada, eu acho, mais com o interesse do prefeito em dar uma resposta àquilo que ele prometeu em Palanque, que ele dizia que ia criar a Secretaria da Agricultura e tal. Então, com aquela promessa, ele criou aquilo, mas não com aquele realmente entusiasmo de criar um órgão dinâmico, um órgão que tenha uma estrutura realmente compatível com a necessidade, um órgão que tenha um agrônomo, que tenha uns 2 ou 3 técnicos agrícolas, um órgão que tenha um planejamento de ação no campo para incentivar a produção. Não, nada disso. Uma receita muito pequena, muito limitada. Exatamente. Então, as próprias verbas eram verbas residuais, coisas muito diminutas, entendeu? Então, eu não culpo nenhum secretário
que passou por não ter feito grandes trabalhos na secretaria. Porque não teve condições de fazer. Até hoje não tem condições de fazer, entendeu? A realidade é essa. Então vai ficar fazendo o mesmo que as outras secretarias faziam, que é cuidar das estradas e sinais. Que isso pode ser feito até pela Secretaria qualquer outra de secretaria. Infraestrutura. Não, isso é uma atribuição da infraestrutura. Não é a parte de manutenção o SESEP, entendeu? Nós temos essa secretaria. Quem cuida de manutenção. Quem cuida de estrada, na realidade, é a Secretaria de Serviços Públicos, né? Que é a parte de máquinas pesadas e tal. E o senhor assistiu a tudo isso nos últimos anos com uma certa frustração, porque não podia dar sua contribuição com a sua experiência. Com certeza, não podia, e também entendi que eu não deveria estar me insinuando para querer alguma coisa. Eu vou fechar o meu mandato de vice-prefeito sem ter um garim indicado na prefeitura. Nunca indicou um cargo? Nenhum. Não me foi oferecida a oportunidade para eu indicar alguém para algum lugar, e nem eu também nunca... O vice-prefeito tem gabinete lá em cima, no prédio? Não tem gabinete. Tem o seguinte, o prefeito, na realidade, ele, num determinado rompante de entusiasmo, porque às vezes ele é assim, né? Ele está com entusiasmado em determinado momento e outros ele não está. Então, num rompante de entusiasmo, ele me disse, vou fazer o gabinete para você do vice-prefeito. Digo, opa, é normal, né? Todo vice-presidente, vice-governador, vice-prefeito, não é? Tem uma sala, né? Aí, resultado... criou uma salinha lá pequenininha, né, do lado do café. Em frente ao, lá do café, em frente ao gabinete dele mesmo e tal. E aí, quando eu fui para poder ocupar a sala, eu encontrei lá, tinha 2 mesas, né, e todas 2 ocupadas por auxiliares. Por auxiliares? Por auxiliares. Ou seja, esses auxiliares têm mais importância do que o vice-prefeito. Então, aí eu cheguei, não fui nem ao gabinete do prefeito reclamar, dei meia volta. Né? E é aquela porta que já fica perto da porta de saída também. Isso, entendeu? Então, por isso que o prefeito criou entendeu? Então, eu voltei sala. E tudo bem, fica lá na paz e tal, eu estou aqui também na minha. Quando precisar de mim, estou à disposição, como sempre foi assim. E o senhor poderia ter contribuído muito mais se lhe dessem espaço para a agricultura familiar. Tem sido reclamada muito pelas instituições que representam, pelos sindicatos, pelas cooperativas e pela UARA. Esses órgãos teriam até audiência com o prefeito na última terça-feira, e o prefeito alegou uma viagem a Salvador e não pôde recebê-los. Essa viagem, essa audiência já foi protelada várias vezes. Isso demonstra um certo desinteresse do poder público em relação à agricultura familiar? Olha, é aquilo que eu lhe falei anteriormente, isso tudo tem função da visão de como o prefeito tem para determinado setor. Né? Como eu citei anteriormente, a Secretaria da Agricultura ela foi uma secretaria que foi criada com uma estrutura frágil, né? Uma estrutura mínima, entendeu? Sem recursos, na realidade, entendeu? Então, é evidente que as entidades que representam os agricultores familiares reclamem em relação a isso. Que eles estão reclamando não é pela falta de manutenção das estradas, eles estão reclamando pela falta realmente da presença do município no incentivo, no fomento à produção agropecuária. Coisa que, inclusive, eu estou contribuindo muito com a candidatura, que não vou citar o nome do candidato, não devo, mas eu estou contribuindo já no estabelecimento de um plano de trabalho para... Isso foi solicitado a mim pelo meu presidente, Marco Antunes, né? Ele me pediu que eu assumisse essa parte, e eu estou aí com uma equipe pequena. Dando uma nova estrutura. Exatamente, nós estamos elaborando, né, uma estrutura da SEMAG e já as propostas básicas que o próprio candidato vai apresentar. E o futuro, independente de quem seja o próximo prefeito, o senhor já tem interesse na política? Sim. Partidária? Sim. Eu sempre tive interesse pela política, porque quando eu não era antipolítico, a primeira página do jornal que eu abro, que eu sou assinante de jornal à tarde há 30 anos, ininterruptamente. E a primeira página que eu sempre abro no jornal à tarde é a parte política. Eu me interessei, sempre gostei de acompanhar a política, e agora que eu estou realmente na militância, aí é que esse gosto realmente aumentou. E graças a Deus eu tenho uma boa conceituação, entendeu? Quando eu resolvi deixar a base do prefeito, porque o encaminhamento da candidatura não me agradava, entendeu? Eu resolvi deixar a base do prefeito, sem briga, evidentemente, mas aí o deputado Paulo Aze, ele sempre foi uma pessoa muito cortês comigo, entendeu? E mesmo na época em que eu fazia parte do grupo do deputado Luiz Argolo, a gente sempre conversava amenidades, né? Coisas sobre o Congresso, etc. e tal.
E ele sempre me dizia, olha, no dia que você resolver sair de um partido, entendeu? O DEM está de portas abertas para você. Então, entendeu? E no dia que eu dei essa notícia, que eu estava pretendendo ir para o DEM, o Paulo me ligou de Brasília, dizendo que aquilo foi uma das melhores notícias que ele tinha recebido, né, naquela semana, e que me receberia de tapete vermelho no partido. Então a gente fica também, como é que se diz? Lisonjeado e estimulado, entendeu? A palavra-chave é essa, estimulado. O senhor nunca esteve fora da política, né, porque na EBDA, como engenheiro agrônomo, o senhor participa de questões políticas. Isso. Tudo envolve política. Claro. A ação do Estado é uma ação política. Participar do FADES, participar de outras instituições, são ações políticas. Então, o senhor está de parabéns pela sua atuação em Alagoinhas. É um cidadão que contribui, que contribuiu, e a gente acredita que ainda vai contribuir muito mais. A gente agradece a sua presença aqui no programa Contraponto. Temos ali uma lista de perguntas intermináveis feita pela nossa produtora Júlia, mas nosso tempo hoje é pequeno. A gente agradece a sua presença. Os temas abordados aqui foram extremamente importantes para elucidar algumas dúvidas que nós e o público, nosso ouvinte, né, os internautas, têm em relação à sua vivência na política, na IBDA, na relação com as instituições públicas. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade e desejar de coração, Lelê, que você seja bem sucedido em mais essa empreitada, porque você é um jornalista que tem dado uma contribuição enorme a Alagoinhas, entende? A gente sabe as dificuldades que fazer jornalismo no interior, as dificuldades que um jornalista encontra, mas você é persistente, né? Você tem altos e baixos aqui em relação ao jornalismo, né? Problemas, etc., mas você é resiliente, e eu espero que realmente, inclusive, o empresariado de Alagoinhas entenda a importância, né, desse novo tipo de mídia, porque você está antenado, você está se atualizando em fazer mídia. A mídia impressa, ela paulatinamente, ela está, né, perdendo importância. E os grandes jornais estão apostando muito, né, nas redes sociais ou na internet, digamos assim, e você está entrando por essa vertente. E eu espero que lá na frente, se eu puder, eu possa também lhe ajudar. Vai ajudar, sim. Tá bom. Ok, um grande abraço, obrigado pela sua presença. E o programa Contraponto volta com outro entrevistado dentro em breve, tá bom? Um grande abraço a todos e até lá. Do que você precisa? Roupas? Calçados? Bolsas? Acessórios? Móveis eletros? Ou um salão de beleza? Na Loja Barreto tem tudo isso e muito mais. Ah, você quer facilidade? Use o Cred Barreto. Essa é a Loja Barreto. Feita do seu jeito, por você. A Hanna Bacana tem o melhor em moda praia, íntima e casual para você. As melhores marcas, os melhores preços e a comodidade de receber sua compra em casa. Acesse a nossa loja virtual e faça o seu pedido. Hanna Bacana, íntima e casual como você. Armarinho São João, sempre com você. Aqui você encontra tudo o que precisa. Enxoval para bebê, confecção infantil, infanto juvenil, feminino e masculino, artigos de armarinho e muito mais. Isso mesmo, aqui você encontra tudo o que precisa. Armarinho São João, Rua Francisco Batista, número 2 Centro, Alagoinhas, Bahia. Fone 75 3421 1042. Armarinho São João, sempre com você.